dia a todos vocês. Obrigado, professor Renato. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de trazer um pouco da flora local, digamos assim, para usar também alguma coisa que diz respeito ao nosso jargão, né? Essa primeira transparência está em preto porque havia dúvidas em relação à data do grande round e por razões de pressa aí, a gráfica fez os cartazes nos andares em preto e branco. E alguns colegas nos perguntaram, mas isso é de propósito? Como chamou a atenção? Porque normalmente o grande round é em vermelho, né? Não teve nada pessoal, isso foi só uma urgência do tempo, mas eu achei que valia a pena comentar, dado essa questão que o professor Renato elencou. O próximo slide, por favor, podemos passar na sequência. Obviamente a gente poderia falar sobre uma porção de bactérias, vírus, outros micro-organismos. Por razões óbvias, a gente vai precisar ser capaz de exercer ter um certo poder de síntese, e a intenção do Rodrigo e minha era, do ponto de vista do controle de infecção, quer dizer, tem um corolário enorme de doenças. Existem, por exemplo, 3 casos documentados na literatura de infecção do HIV de profissionais de saúde para pacientes: um cirurgião ortopedista na França, um dentista nos Estados Unidos, um caso de transmissão por um obstetra. Enfim, tem uma porção de situações de hepatites, de vários, tem casos de transmissão de tuberculose, sarampo, as chamadas doenças de transmissão respiratória ou aérea, enfim. Nossa intenção era, de alguma maneira, dar ênfase para aquilo que é o mais frequente do ponto de vista da magnitude, da transcendência, do ponto de vista da realidade de um hospital. E, portanto, nós escolhemos conversar um pouco sobre... Pode passar o próximo slide, por favor? Nós optamos por escolher basicamente as infecções chamadas hospitalares, que são transmitidas, seja através da transmissão cruzada, paciente-profissional de saúde, paciente-paciente e profissional de saúde para 2 pacientes, enfim, e nessa perspectiva que nós pudéssemos olhar do ponto de vista do paciente como uma forma, um vetor de transmissão envolvendo os profissionais de saúde, então, portanto, falar um pouco sobre micro-organismos gram-positivos, por exemplo, bactérias gram-positivas que estão mais implicadas em situações como essa: o enterococo resistente à vancomicina, o pneumococo resistente, o estafilococcus resistente à meticilina e assim por diante. E então a mim caberá abordar um pouco sobre esse prisma, e ao Rodrigo a combinação de que a gente conversasse um pouco sobre os bacilos gram-negativos, que tem uma participação maior na transmissão cruzada profissional de saúde e paciente do ponto de vista do ambiente, germes que são mais ávidos por aspectos ambientais e que tem a ver com umidade, etc, etc, né? Então, basicamente, esse slide aqui sintetiza um pouco os 2 enfoques, né? Rodrigo conversando um pouco sobre bacilos gram-negativos e os aspectos ambientais, e eu sobre bacilos gram-positivos, cocos gram-positivos, melhor dizendo, e abordando um pouco do ponto de vista de higienização das mãos, superfícies, mecanismos inanimados e assim por diante. Próximo slide, por favor. E aí cabe uma definição, né? Quer dizer, a primeira questão que salta aos olhos é a ideia de quais são os mecanismos necessários para que haja uma transmissão cruzada, como, por exemplo, a transmissão do paciente A para o paciente B, envolvendo um vetor, que é o profissional de saúde, que por alguma razão ou não fez a higienização adequada das mãos, ou fez parcialmente, o que no caso é a mesma coisa, ou não fez, né? Então, para que isso aconteça, há toda uma cascata de eventos que necessariamente precisam ocorrer ou concorrer para que efetivamente a transmissão se efetive, né? Isso significa, no caso de bactérias multiresistentes, como é o Staphylococcus meticilina resistente, por exemplo, ou o enterococo resistente à vancomicina, ele precisa estar presente na pele ou na superfície inanimada junto ao paciente. Tem que haver alguma forma de transferência das mãos para os profissionais de saúde. Em algumas situações é possível identificar bactérias que sobrevivem numa superfície mais de 15 dias. Tem relatos do Staphylococcus aureus, por exemplo, que é possível identificar Staphylococcus meticilina resistente em até 7 meses de evolução, quer dizer, é possível identificar bactérias numa superfície inanimada dessa forma. Imagine nas mãos de um profissional de saúde, e a dinamicidade do processo de cuidado de pacientes inerentes, né, como um fator
de potencialização dos mecanismos de transmissão. Obviamente isso diz respeito então à capacidade de sobrevivência dessa bactéria. Um vírus tendo menor capacidade de resistência, de sobrevivência em minutos, pode significar um risco menor de transmissão cruzada. A higienização inadequada e o contato direto entre o profissional de saúde com o outro paciente, completando então o ciclo de transmissão. O próximo slide, por favor. Esse slide está para nos lembrar que normalmente a gente entra em quartos nas unidades abertas ou fechadas do hospital e nem sempre nos damos conta de que existem alguns dispositivos que estão ali como uma estratégia de reforço às medidas de controle de infecção. Seja aqui identificando que esse paciente é portador de uma bactéria multiresistente, seja um mecanismo de alerta que reforça os cuidados aqui enumerados no sentido de que é preciso lavar as mãos antes e depois do contato com esse paciente, seja o dispositivo de álcool gel que a gente vai comentar na sequência. O próximo slide, por favor. Aqui, esse slide, a Loriane, nossa enfermeira, fez, e acho que eu gosto de usar esse slide em diferentes situações, porque aqui, assinalado nas setas em vermelho, esse é um paciente internado na unidade, no centro de tratamento intensivo do nosso hospital, vocês veem as múltiplas formas da gente se contaminar e de transmitir bactérias ou ao contrário, né? Um paciente portador de gel multiresistente, e aqui nós elencamos só situações mais comuns. Na verdade, nós teríamos que colocar setas durante toda essa parte da porta, todo o vidro, toda a superfície, enfim, todas as questões, a multiplicidade de linhas, de conectores, do dispositivo de ventilação mecânica, quer dizer, cada uma dessas situações é uma oportunidade ímpar de transmissão cruzada, e razão pela qual a circulação de profissionais de saúde deve ser a menor possível, razão pela qual todo e cada contato entre um profissional de saúde, envolvendo um profissional de saúde e pacientes, deve ser antecedido de higienização das mãos e assim por diante. O próximo slide, por favor. Está carregado. A gente reforça esses aspectos porque, em que pese o fato de que a gente tem percebido uma mudança de comportamento em tempo recente na nossa instituição, no sentido de higienização das mãos e a incorporação progressiva do álcool gel e assim por diante, a gente ainda trabalha com taxas muito inadequadas, ainda não ideais do ponto de vista de higienização das mãos. A Comissão de Controle de Infecção vem, ao longo dos últimos ano e meio, monitorando de maneira sistemática a frequência de higienização das mãos, e eu aqui pensei dois exemplos. Esse slide a gente tem dados das áreas pediátricas, em especial da unidade de internação do 10º Norte, e no slide subsequente a gente tem os dados do Centro de Tratamento Intensivo do hospital. E aqui percebam que nós fizemos um levantamento em dezembro de 2006 de 1.014 oportunidades de higienização junto à beira do leito. Profissionais de saúde foram observados durante a realização de procedimentos, do contato, de cuidados junto ao paciente, e por estudantes de enfermagem treinados do controle de infecção identificaram que em cerca de 60% das oportunidades de higienização houve higienização, quer dizer, os profissionais de saúde lançaram mão ou de água e sabão, lavagem das mãos com água e sabão, ou utilizaram o álcool gel para a higienização das mãos. Se nós formos olhar a técnica correta, menos da metade desses profissionais higienizaram as mãos de maneira correta, 44%, e para nós, lavar as mãos, fazer a higienização das mãos de modo correto, com a técnica correta, significava, se eu lavei as mãos com água e sabão, se eu lavei as mãos na torneira, que eu utilizasse o sabão, que todas as partes das mãos fossem higienizadas, e a utilização de papel toalha antes de fechar a torneira, como uma forma de evitar a contaminação que pode existir na torneira, ao fechar a torneira, dado que a maior parte das nossas pias ainda é de acionamento manual, não automático.
Os médicos, um percentual ainda menor do que a média, 38% higienizaram as mãos nessas 1.014 observações. A técnica correta diminui ainda mais a frequência. Os enfermeiros tiveram um resultado que é coadunante com a literatura, quer dizer, bastante melhor do que nós médicos, no sentido não só da frequência, como da adequação. Aqui deixa um pouco a desejar, mas pelo menos em frequência se tem um número muito maior de enfermeiros fazendo efetivamente a higienização das mãos nessa unidade observada. E os técnicos de enfermagem, que são aqueles profissionais que estão mais próximo da beira do leito em função da rotina diuturna de cuidados, esses indivíduos higienizaram as mãos em 58% das oportunidades e cerca de 40% das vezes o fizeram com a técnica correta. O próximo slide, por favor. Nós temos monitorado aqui a taxa de higienização das mãos no centro de tratamento intensivo numa frequência mensal de maio de 2006 até o presente momento. A gente tem medido a frequência de higienização de mãos mensalmente nas áreas 1 e 2 do centro de tratamento intensivo. E aqui um marco zero, porque fizemos um primeiro levantamento, nos demos conta de que a frequência de higienização de mãos era muito baixa, cerca de 30% das oportunidades observadas. Em conjunto com o Centro de Tratamento Intensivo, elaboramos um protocolo de manejo das pneumonias associadas à ventilação mecânica, que envolveu, entre outras coisas, algumas medidas de prevenção e de cuidado afeto a pacientes com ventilação mecânica e como combinação com o Centro de Tratamento Intensivo. Desde então passamos a monitorar mensalmente a frequência de higienização das mãos naquela unidade. E felizmente temos sido capazes de documentar uma frequência pelo menos na média aqui no período observado em termos de 50% das oportunidades de higienização de mãos. E se isso para nós é motivo de comemoração, por outro lado, alguns de vocês devem estar pensando, puxa, mas considerando uma unidade de tratamento intensivo, isso não tinha que estar perto de 100? A literatura mostra dados muito semelhantes. É muito difícil estudos capazes de um segmento de longo prazo serem capazes de documentar que efetivamente taxas acima de 60% de higienização de mãos, mesmo em unidades de tratamento intensivo, sejam esperadas. Quer dizer, ainda hoje há uma dificuldade muito grande de nós profissionais de saúde em relação à higienização das mãos. O próximo slide, por favor. Só para comentar um aspecto importante que nós há pouco comentamos em relação à técnica adequada. Esse é um artigo já antigo, publicado no Journal of Hospital Infection, que mostra que as áreas em preto são, especificamente nas pontas dos dedos, nas regiões interdigitais, são as áreas normalmente mais negligenciadas do ponto de vista da higienização das mãos. Então esse é um aspecto também importante, porque está absolutamente implicado na transmissão cruzada de bactérias, como estamos vendo aqui. Próximo slide, por favor. Esse slide é muito importante. Eu tive o cuidado de buscar lá nos meus alfarrábios um slide lá de quando eu era estudante. Vocês podem ver que eu tinha até um pouco mais de cabelo na época, né? E isso aqui, um estudante, felizmente, parece que esse é um comportamento não mais adotado no meu hospital. Um estudante de medicina chegando na humanidade para o round na equipe. Então vocês vejam que tem 4 ou 6 casacos, 2 mochilas, 2 exemplares do Goodman Gilman da década de 50, retirados na biblioteca, mais uma porção de artigos do seminário de farmácico, enfim. E vocês percebam aqui que ainda hoje a gente tem uma situação muito séria, assim, que pese o fato de que a direção, em tempo recente, já disponibilizou armários para os estudantes de medicina colocarem todo esse armamentário necessário para estudar, a gente ainda tem hoje a maior parte dos colegas depositando material nas unidades, né? Por vezes a gente passa na beira do leito e ainda vê alguns livros, enfim, depositados no chão, ou mesmo na beira do leito, né? E esse é um problema sério do ponto de vista da transmissão e assim por diante, certo? Aqui é o detalhe dos tênis do meu tempo de estudante. Próximo slide, por favor. Em relação
Mais recentemente, nós adotamos uma outra estratégia do ponto de vista do controle de infecção, qual seja, de que nós pudéssemos ter álcool gel, e distribuímos álcool gel no primeiro momento. Os residentes nos deram um retorno dizendo que o álcool gel disponibilizado nos frascos não era muito prático de carregar, nem sempre tinha estabilidade necessária, inclusive o álcool gel produzido por nós aqui no hospital, na farmácia industrial, ele era um pouco pegajoso. Então, nós, com base nisso, nós mudamos a estratégia e a administração do hospital foi absolutamente sensível e nos disponibilizou álcool gel nessa forma de dispensadores. Passamos a adquirir fora do hospital, quer dizer, comprado álcool gel de um prestador de serviço, e esses dispensadores estão disponíveis em cada beira de leito dessa instituição. De maneira que a nossa intenção é, com isso, substituir a lavagem de mãos da seguinte forma: se eu não tenho presença de sujeira, sujidade visível nas mãos, eu não necessariamente preciso lavar as mãos com água e sabão. Eu posso lançar a mão do álcool gel. Com isso eu uso, eu pego aqui na palma da mão uma fricção de 30 segundos, isso substitui, de 15 a 30 segundos, substitui a lavagem de mãos com água e sabão, de uma maneira a ter, digamos assim, uma forma de chegar mais próximo à beira do leito, né? Crescentemente, os profissionais têm utilizado essa estratégia, mas ainda numa frequência menor do que se poderia observar numa instituição do porte como a nossa. O próximo slide, por favor. Evidências do ponto de vista da transmissão, por exemplo, de cocos gram-positivos, no caso de Staphylococcus peticillina resistente à oxacilina, né? Existem evidências publicadas dando conta de disseminação da mesma cepa, evidência de disseminação clonal entre 2 pacientes, no mesmo quarto ou não, numa instituição, entre profissional de saúde paciente e vice-versa, entre 2 UTIs ou enfermarias, entre 2 hospitais, entre 2 cidades, entre 2 países e 2 continentes. Para vocês terem a ideia da capacidade que essa bactéria tem, de uma vez não sendo submetida a um processo de higienização de mãos, por exemplo, de transmissão. Quer dizer, aqui nós temos evidência documentada de cada uma dessas situações. O próximo slide, por favor. A higienização de mãos faz muita diferença do ponto de vista dessas bactérias, do enterococo resistente à vancomicina, do Staphylococcus meticillina resistente, por exemplo, e aqui são 3 estudos que eu tomei o cuidado de selecionar, porque foram intervenções que foram feitas em um hospital geral, ou em centro de tratamento intensivo adulto, ou UTI neonatal, em que houve uma diminuição substantiva das infecções hospitalares, e também, nesse estudo publicado no Lancet, uma evidência substantiva de redução da transmissão cruzada do MRSA, e em estudos de segmento de longo prazo, né? A maior parte dos estudos na literatura tem 12, 18 meses de segmento, e esse aqui, diferentemente, tem um período, esses estudos que aqui foram selecionados, tem um tempo de segmento de pelo menos 2 anos, ou seja, intervenções sistêmicas que são feitas, elas tendem a ter um efeito de duração do ponto de vista da transmissão cruzada de bactérias que são passíveis de serem evitadas do ponto de vista da higienização das mãos de longo prazo. Próximo slide, por favor, Rodrigo. Nossa ideia, a nossa combinação com o professor Renato é que nós, na apresentação do Rodrigo e minha, trouxéssemos um pouco de dados locais. Eu trouxe alguns dados do ponto de vista da frequência de higienização de mãos, mas também queria compartilhar com vocês uma pesquisa, uma coorte, um estudo prospectivo, que é coordenado aí pela doutora Helena Barreto dos Santos, nossa colega contratada da emergência, e que a Comissão de Controle de Infecção acolheu isso como um projeto institucional. Quer dizer, nós acompanhamos ao longo aí do último ano e meio, em torno de quase 473 pacientes prospectivamente acompanhados que chegaram no serviço de emergência dessa instituição e tinham indicação de internação. Sejam adultos, sejam crianças. Então, a prevalência desses indivíduos que, uma vez chegando na admissão do hospital, eram portadores de Staphylococcus meticillina resistente foi de 4%, um valor não desprezível se a gente considerar os dados da literatura. E, além disso, esses pacientes foram acompanhados prospectivamente, de maneira a identificar daqueles indivíduos que não eram portadores de Staphylococcus aureus, colonizados no nariz, coletados através de swabs numa base semanal, quais deles passaram a portar o Staphylococcus, identificando então que eles passaram a ser colonizados
a partir da sua internação. Na primeira semana, dos indivíduos que eram negativos para o Staphylococcus, 2% se tornaram colonizados. Na segunda semana, em torno de 4%. Na terceira semana, 8%. Ou seja, e 6% na quarta semana. Esses indivíduos foram censurados aí ao final de uma sequência de coleta de exames como essas 4 semanas, né, no período de segmento. E percebam que há uma frequência, uma tendência crescente do indivíduo se tornar colonizado com Staphylococcus meticilina resistente, isso relacionado ao período de internação, primeira, segunda, terceira e quarta semana subsequentemente. Próximo slide, por favor. Esse estudo ainda não foi concluído, tem uma porção de análises que estão sendo feitas que envolvem modelagens, que envolvem dimensão dos custos, as infecções e assim por diante. Mas mudando de assunto, mas não tanto, né? Eu comentei há pouco que nós fizemos aí um protocolo institucional gerenciado de pneumonias associadas à ventilação mecânica no CTI e estamos acompanhando as taxas mensalmente e há uma tendência decrescente de pneumonias relacionadas à ventilação mecânica e nós reputamos que muitas dessas medidas preventivas que foram implementadas no centro de tratamento intensivo de uma maneira mais rigorosa, que foram mais supervisionadas em tempo recente, elas contribuíram para essa diminuição da taxa de pneumonia de ventilação mecânica, mas nos surpreendeu um achado muito importante que a gente queria ter a oportunidade de conversar com vocês, professores, médicos residentes, contratados, estudantes. A menor taxa que nós tivemos de pneumonia e ventilação mecânica no centro de tratamento intensivo nos últimos 18 meses coincidiu com os 30 dias de greve dos médicos residentes em novembro. O próximo slide, por favor. Acho que esses aspectos aqui vão ser trabalhados muito melhor com o Rodrigo do que comigo, mas a ideia era só fechar a minha apresentação com a ideia de que, em que pese os aspectos de transmissão de mãos são muito importantes, a gente precisa levar em consideração a presença ubíqua, a presença disseminada de bactérias como uma forma a mais, uma necessidade, uma justificativa a mais, para que façamos a higienização não só das mãos, mas de outros materiais, né? Um artigo bem antigo, mas absolutamente relevante no nosso contexto, 10 nas 6 escamas de pele com micro-organismos viáveis são liberados diariamente pela pele normal, certo? Pela pele normal, isso é importante enfatizar. E além disso tem evidências documentadas de transmissão de bactérias cuja fonte em diferentes contextos hospitalares envolveu roupas, avental, as famosas gravatas do Reino Unido, mobiliário, estetoscópio, teclado de computador utilizado só na sala de prescrição, com uma evidência de que isso envolve a transmissão por profissionais médicos e assim por diante. O próximo slide, por favor. E um estudo publicado recentemente, que dá conta um pouco mais dos aspectos ambientais que vão ser trabalhados pelo Rodrigo, eu só vou com isso, digamos assim, fazer o link entre a minha apresentação e a dele, um estudo de uma coorte prospectiva, 8 centros de tratamento intensivo norte-americanos, publicado no Archives of Internal Medicine do ano passado, mostrou que a aquisição do MRSA em quartos previamente ocupados, ou seja, de 10 mil pacientes elegíveis que internaram nessas UTIs, 14% deles foram expostos a uma variável, digamos, ambiental, quer dizer, esse indivíduo internou num leito que havia sido, na internação anterior, ocupado por um paciente portador do MRSA, de Staphylococcus meticilina resistente. E o estudo mostrou que desses indivíduos, se o ocupante prévio era portador do MRSA, 3,9% dos pacientes ficaram colonizados pelo MRSA, comparativamente com 2,9% dos pacientes que internaram em quartos em leitos não previamente ocupados com pacientes portadores do MRSA. E esse estudo também olhou não só para o MRSA, mas também para o enterococcus resistente à vancomicina, e houve uma diferença também significativa. 4,5% dos pacientes que internaram no leito, cujo ocupante prévio era portador do VRE, se tornaram portadores do VRE, dando conta da necessidade imperiosa das medidas de higienização, ambiente, etc., etc. O próximo slide, acho que é o último.
Enfim, com esse fecho aí, eu passo a palavra para o Rodrigo, porque ele vai entrar especificamente nessas questões afetas à investigação e o manejo, enfim, de pacientes portadores de bacilos gram-negativos, de micro-organismos gram-negativos, como a interface disso com o ambiente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, dando continuidade, como o Ricardo falou, a gente escolheu alguns germes mais importantes a nível hospitalar para a gente conversar. Então, vou abordar especificamente mais os gram-negativos a partir de agora. Pode passar, gente. Isso aqui é só um gráfico para demonstrar do Clinical Infectious Disease de 2005, são os germes mais comumente encontrados ou de importância hospitalar, né? A gente vê em pneumonia, em pneumonia e infecções do trato urinário, a importância maior dos gram-negativos aqui, né? Comparado com os gram-positivos. Isso praticamente se iguala nas infecções de sítio cirúrgico, né? As infecções em ferida operatória, e se inverte nas infecções sanguíneas, né? Ou seja, as bacteremias. Os gram-positivos predominam e os gram-negativos são um pouco, bem menos, na verdade. Então, pneumonia, infecção do trato urinário, os gram-negativos, assim, são os principais germes identificados em infecções hospitalares. Pode passar. Esse aqui é o dado do NIS, né, de 1975. Pode passar? Deixa eu ver se não tem nenhuma. Isto. A gente vai falar basicamente aqui de pseudomonas e acineto. Vocês vejam que em 1975 eles não eram os principais germes na maioria das infecções hospitalares, tanto urinário, sítio cirúrgico, infecções relacionadas a bacteremias e pneumonias, né? Na época a gente tinha uma predominância maior de outros germes, principalmente E. coli aqui, esse aqui é E. coli. Pode passar. Em 2013 isso muda um pouco de figura, passa mais um. A gente vê um aumento, principalmente em pneumonia, aqui em pseudomonas, e também em acinetobacter, né, principalmente em infecção respiratória, ou seja, em uma diminuição de E. coli aqui. A gente vê que ao longo do tempo houve uma mudança, né, das infecções pelos gram-negativos, né, de importância hospitalar, predominando ou tendo uma importância maior nesses dois germes, e é basicamente esses dois germes que eu vou abordar. Aqui. As infecções, além disso, assim, de um aumento na prevalência, a gente teve um aumento na resistência, né? Isso mundialmente, em todos os hospitais, em todos os locais, em todos os países, há uma tendência à pressão seletiva de antibióticos, o uso de antibiótico em mais larga escala. A gente, invariavelmente, vê uma piora do perfil de sensibilidade dos germes nas instituições. E aqui não foi diferente para pseudomonas, a gente vê um aumento, né, nítido, da resistência em relação aos carbapenêmicos e as cefalosporinas de terceira geração, ceftriaxona, que seriam algumas das drogas de escolha para tratamento dessa infecção. A gente vai ver aqui de 1986 até 2004, isso não só nessa publicação, como também em várias outras. Pode passar. A mesma coisa aconteceu com a Acinetobacter. Aqui, né, a gente vê amicacina, imipenem e ceftriaxona, aqui. Amicacina, aqui o imipenem. A gente nota também de 1986 a 2002 uma piora no perfil de sensibilidade do Acinetobacter para esses medicamentos aqui. Isso não é muito diferente no nosso hospital, pode passar. Essa é a prevalência que a gente tinha de germes em pneumonia hospitalar em 2013 e 2005 na nossa UTI. O Staphylo era o primeiro, Pseudomonas a segunda bactéria, e o Acinetobacter lá em sexto, né? Isso mudou. Hoje a gente tem bem mais Pseudomonas, né? Praticamente igual ao Staphylo, e o acineto na UTI hoje passa para terceiro, terceiro lugar. Então, a gente tem, como descrito na literatura, um aumento de infecções por gram-negativos, pode passar,
e gram-negativos multiresistentes, né? Esse aqui é o perfil de sensibilidade de Pseudomonas aeruginosa ao cefepime na CTI em 2001 até 2005. Vocês veem que em 2001 a gente tinha um perfil de sensibilidade de quase 80%, que com o passar do tempo, em 2005, a gente chega a menos de 30%, e é isso que a gente tem hoje, 30%, 38% do perfil de sensibilidade de Pseudomonas. Então, apesar de cefepime não ser uma droga com um potencial grande de indução de resistência, pelo uso, né, em larga escala e o uso sem muito, às vezes sem muito critério, a gente perde a sensibilidade, mesmo sendo uma droga com baixo poder de indução de resistência. Pode passar. Então, para Pseudomonas, hoje a gente não tem muito, aqui no nosso hospital, muito o que usar, né? A maioria das drogas é capaz de inibir 50% das Pseudomonas identificadas, né? A não ser piperacillina tazobactam, que tem um perfil um pouco melhor aqui, né, de 64%. Mas tudo é muito ruim, isso na UTI do hospital. Para acineto, isso não é muito diferente. A gente até 1, 2 anos atrás tinha 100% de sensibilidade do Acinetobacter aos carbapenêmicos e em torno de 60%, 65% de sensibilidade ao Ampicillobactam. Hoje, por conta e por, né, aumento de identificação de acineto resistente, por conta de um surto que a gente teve na UTI, que eu vou falar mais tarde, o nosso perfil piorou muito e a gente identificou vários pacientes com acineto pan resistente, ou seja, resistente a todas as drogas. Então, tanto acineto quanto Pseudomonas, um aumento na identificação dentro do nosso hospital e uma piora no perfil de sensibilidade. Levando-se em conta que no médio prazo a gente não vai ter drogas novas, ter gram-negativos, nos próximos 4, 5 anos isso a gente não vai ter algum medicamento novo, algum antibiótico novo para combater germes multiresistentes, a gente tem uma perspectiva muito ruim em termos do tratamento dos pacientes com esse tipo de bactéria e se essas bactérias prevalecerem no nosso ambiente aí com esse perfil de resistência. Pode passar. Então, falando um pouco de Pseudomonas, né, as Pseudomonas, o Ricardo já citou isso, ela, né, cresce muito bem em locais úmidos, crescimento em líquidos, né, álcool, soluções de higienização oral, por exemplo, e tem uma sobrevivência, pode ter uma sobrevivência de mais de 300 dias em superfícies úmidas. Né, e não só isso, em locais secos também ela pode se manter um pouco menos, né, porque ela, como a gente já comentou, ela prefere locais úmidos, né, pode ficar no ambiente em locais secos até 150 dias. Pode passar. Com relação ao Acinetobacter, né, o Acinetobacter é bem mais resistente do que a Pseudomonas no ambiente, principalmente em locais secos. Existe um surto de pó contaminado pela bactéria numa UTI, em que se identificou no pó do respirador. Após uma limpeza do respirador nas partes internas do ventilador, se identificou Acinetobacter. Após essa limpeza, não se teve mais o surto. Né? Também, colonização de profissionais de saúde, além do ambiente, né? Aqui, como o Ricardo falou, no staff mais importante, são mais importantes as mãos dos profissionais e, com relação aos gram-negativos, o ambiente tem uma importância também relevante, mas a gente não pode desconsiderar a participação do profissional, que é o profissional que leva do ambiente para o paciente. Né? A bactéria não sai pulando da mesa, nem do esteto para o paciente. Não, é o profissional que leva tanto pelas mãos, quanto pelo avental, pela gravata, pelo esteto. Então, colonização de profissionais de saúde por 176 dias por Acinetobacter, né? Pode ser identificado ainda. Então, além disso, o ambiente está contaminado e os profissionais podem estar colonizados. Né? Além do ambiente, a gente tem que também levar em conta os profissionais. Pode passar. O primeiro Acinetobacter pan resistente, identificado em Taiwan, em 1998, né? De lá para cá um aumento, como eu mostrei ali no gráfico. Né? Parece existir, com relação ao Acinetobacter, parece existir um fenômeno de iceberg, ou seja, existe algumas estimativas de 1 para 13 ou até 1 para 12, de um paciente infectado para 12 colonizados. Então é importante a colonização de outros pacientes, não só
a questão de infecção. Então, em situações de surto, talvez seja interessante pesquisar outros pacientes que possam estar colonizados e perpetuando uma condição de surto. Importante a aderência aqui, né, com relação às medidas aderência às medidas padrão, né, independente de estar uma identificação de um paciente com infecção por acineto, a gente pode ter 12 colonizados, então é importante seguir todas as rotinas e as normas de higienização de mãos e o que o controle de infecção determina. A colonização do acineto em profissionais de saúde, principalmente nos trópicos, né, pode chegar até 10% na orofaringe. Então, esse é um dado importante. Além da colonização dos pacientes, a gente tem os profissionais colonizados, principalmente em áreas tropicais. E também casos, principalmente de surtos no verão, né, principalmente por colonização da água. Pode passar? Então, falando de surto, né, o surto é uma condição muito estressante para quem trabalha em controle de infecção. Praticamente, quando a existência de algum surto, a gente deixa de trabalhar em muitas outras coisas de rotina de controle de infecção e se dedica quase que inteiramente ao surto, né? Existem vários passos. Isso aqui são os passos do Mandel, que recomenda para se seguir na investigação de um surto. Na verdade, eles são todos estão colocados em ordem didática aqui, mas na verdade a gente acaba fazendo, né, em paralelo várias coisas: definição do caso, contato com o laboratório de microbiologia, revisão da literatura, elaboração de uma curva para saber se é um surto ou não, formula a hipótese de qual pode ser a causa ou não do surto, né, quais são os fatores de risco comuns, investiga-se os focos possíveis, né, tanto os profissionais quanto o ambiente, se reúne com as equipes, se toma medidas temporárias de controle, né? O ideal é que se faça um estudo de caso de controle para identificar os fatores de risco, né, relacionados ao surto, e revisa toda a política das rotinas e do controle de infecção, né? Na verdade, isso aqui é o fator positivo que um surto gera, independente de se identificar alguma fonte comum ou não. Pode passar. Isso aqui é só para exemplificar, é um surto de pseudomonas em broncoscópicos, em fibrobroncoscópicos. Em 2001, né, a gente vê a curva epidêmica aqui, um aumento da identificação de pseudomonas. Pode passar. Pode passar mais um. E aqui toda a investigação que se fez no ambiente, todas as águas, né, pias, conectores, medicações, e se identificou em um fibrobronco aqui a pseudomonas. Vocês veem que como é difícil a identificação de um surto, a investigação de um surto e a identificação. Se investiga muitos locais, profissionais, e dificilmente a gente encontra, né? E ali num fibrobronco e outros negativos se identifica a pseudomonas. Pode passar. Esse aqui é um surto em outro hospital aqui da região metropolitana, só para mostrar uma curva epidêmica de pseudomonas. Se tinha nessa CTI pseudomonas sensíveis, e a partir de agosto de 2004 ou 2003 se identificou uma pseudomonas com um perfil diferente, resistente, né? 2 em agosto, 5 em setembro e 4 em outubro, só para demonstrar uma curva epidêmica diferente da pseudomonas que tinha antes. Pode passar. E aí se fez um resumo, eram 11 pacientes, se definiu o surto, né? Pacientes de ventilação mecânica de CTI identificados com uma pseudomonas daquele perfil. Se investigou todos os contatos com os pacientes, né? Funcionários, ambiente, e a pseudomonas com o mesmo perfil foi identificada em um antisséptico bucal. Pode passar. Se suspendeu a utilização desse antisséptico bucal aqui, e aí sumiu o surto. Pode passar. Então, principalmente com os bacilos gram-negativos não fermentadores, a gente pode ver aqui que as principais fontes comuns de identificação em surtos são líquidos, né? Água destilada, máquina de gelo, banheiro de hidroterapia, modificadores, chuveiros, etc., soluções. Então, a maioria são em líquidos. Roupas de cama, endoscópios. A maioria dos surtos onde se identifica em locais secos são surtos por Acinetobacter, né? Tem um surto de acineto que o acineto foi identificado nas cortinas da UTI, né? O surto só foi controlado depois que se retirou todas as cortinas da UTI e lavou, etc. Pode passar. Aqui é uma publicação do
Infection Control Hospital Epidemiology de 2005, em que ele avaliou 1.022 surtos da literatura, né, de 1966 até 2000. Pode passar. Você vê que a maioria dos surtos, aqui, 6,3% foram estáfilo, Pseudomonas foi o segundo, dos surtos publicados, e Acinetobacter, passa mais um, e Acinetobacter aqui, um pouco mais abaixo, né, tem Klebsiella, Serraceae, hepatite B e C, Legionella, Enterobacter e E. coli aqui, né, nesse meio. Então, estáfilo e Pseudomonas são os principais, pelo menos, surtos publicados. Eles colocam nessa publicação que a minoria dos surtos publicados identificou definidamente uma fonte comum, né, se não me engano, 37% a 40% dos casos. Né? Isso dos publicados, imagina os surtos que não são publicados, para você ver a dificuldade de se identificar um germe. Ou identificar uma fonte comum, pode passar. As medidas que se foram tomadas, né, a maioria na identificação desses estudos aí, né, principalmente o que foi mais feito foi o screening de pacientes, né, o screening de profissionais de saúde, o isolamento dos pacientes, uma medida de lavagem de mãos, antisepsia de mãos, esterilização e desinfecção do ambiente, uma mudança na terapia de antibiótico, etc. Né? Uso de roupas de proteção, aventais, etc. Então, o principal foi feito o screening aqui, tanto de profissionais quanto de pacientes, e o isolamento dos pacientes para tentar conter e identificar a fonte do surto. Pode passar. Então eu vou falar um pouco do nosso surto de Acinetobacter daqui da UTI, né, para mostrar um pouco do dado local. Por enquanto 18 casos, agora 19, mais um caso segunda-feira. Então a gente está ainda na vigência do surto. Isolados em vários, né, tanto hemicultura, cultura, aspirado traqueal, escarro, líquor e catéter. Pode passar. Essa é a curva, né, de identificação de acineto multiresistente desde janeiro para cá. Né, 14 meses de janeiro do ano passado para cá. Pode passar. Então o surto começou com uma paciente SMT no leito 1329 da UTI da área 2. Foi identificado outro paciente que foi a óbito na área 1. E em seguida, do lado dele, ou né, pulando um leito, outro paciente com o mesmo acineto. Você vem aqui 19 de fevereiro, 23 de fevereiro, 26 de fevereiro. Depois, na área 2, onde se concentrou a maioria dos pacientes do surto, o paciente do 13 e 26, dia 26 de fevereiro, foi identificado. No dia 28 de fevereiro, o paciente do 13 e 23 aqui, também com o mesmo acineto, pode passar. Dia 3 e 6 de março, identificado novos pacientes, né, com o mesmo acineto. E dia 17 de março também outro paciente. Então, vocês veem, tem mais um? Acho que tem mais um, tem. Né? Vocês veem como claramente há uma disseminação horizontal aqui pelos pacientes internados na UTI. Né? Começou com um leito, e foram surgindo infecções pelo mesmo germe num paciente ao lado do outro. Né? Então, o acineto, que é basicamente um germe ambiental, se identifica, fica muito tempo no ambiente. Ele não pulou do ambiente de um paciente para o outro. Alguém levou, né, um profissional de saúde, ou né, a gente não tem uma definição ainda completa disso, de qual foi a causa disso aí. Pode passar. Aqui na UTI. Então, foram feitas várias medidas em termos de controle de infecção. E isso aqui é muito importante com relação principalmente a esses germes ambientais, né? Além das mãos, né? O acineto pode ficar no avental, pode ficar no esteto, pode ficar no ambiente, né? Então é importante a medida de barreira também, não só as mãos. Pode passar. Várias medidas, né? Medidas de barreira, isolamento, se usou álcool a 70 na superfície, além da higienização de mãos, e tudo isso aqui é rotina no hospital, né? Mas se reforçou. Avaliação da colonização dos pacientes internados na área 2, nenhum paciente foi identificado como colonizado. Várias culturas de vigilância do ambiente foram feitas, né? Água destilada, soro fisiológico, dispositivos usados em ventilação mecânica, os circuitos, todas foram negativas. Estetoscópios e termômetros também foram pesquisados. Mãos, né? A gente está ainda numa fase ainda que a gente não começou a avaliar as mãos dos profissionais de saúde ainda, isso a gente está discutindo. E houve, né, como eu falei, o ponto positivo no surto é que ele, né, faz com que se revise todas as rotinas e adesão e as condutas, né, de todas as unidades e mesmo do controle de infecção. Pode passar.
volta onde? Bom, num esforço, né, muito grande de tentar identificar o acineto, as nossas enfermeiras, a Nádia, a Márcia e a Loriane, conseguiram, por identificação de um Acinetobacter com o mesmo perfil do surto na UTI pediátrica, a gente foi buscar uma fonte comum de profissionais, de pacientes que tivessem um elo com a UTI adulto e a gente não conseguiu identificar nenhum a não ser o raio-x, né, que é o técnico de raio-x e o aparelho de raio-x era utilizado tanto na UTI adulta como na UTI pediátrica. O que se fez? Se coletou culturas, né, do aparelho e se identificou o mesmo acineto no perfil nesta borracha aqui, que é a borracha no fundo da gaveta onde vai os clichês para se fazer o raio-x. Então aqui se fez o link de identificação pelo menos de uma das fontes do surto, né? O aparelho de raio-x que ia de uma UTI para outra, se identificou o acineto com o mesmo perfil num suave do fundo dessa gaveta aqui. Se essa é a única fonte comum, em princípio é. Não sei se os funcionários ainda que possam estar transmitindo não foram identificados, mas isso já é um motivo de vitória para a gente em termos de identificação de uma fonte comum para a identificação desse surto. Medidas foram tomadas com reuniões na radiologia para tentar, né, minimizar essa transmissão aqui pelo profissional. Pode passar. Então, para fechar, assim, como eu falei, né, depois de um surto, todas de seguir todos esses passos, o mais importante é revisar as rotinas das unidades, se definir medidas de controle para melhorar, para tentar debelar o surto e melhorar as práticas de controle de infecção nas unidades e no hospital como um todo. Pode passar. Aqui, então, é só para lembrar, né, que é um surto de acineto, em que uma das medidas, né, é usar técnicas de vigilância para monitorizar o equipamento e os profissionais de saúde, né, nessa fase que a gente está agora com relação a esse surto. Pode passar? É isso aí, obrigado.